repetindo, ao passo que a medicina avança, né, a ética se faz mais necessária do que nunca, não só nas questões aí, de pesquisas científicas em si, mas também na atuação, no ato médico propriamente do dia a dia. E para a gente ilustrar um pouco do que a gente está falando, eu trouxe aqui o mito do anel de Giges. Na verdade, isso está lá nos livros 2 e 3 da República de Platão, né, e é um diálogo que envolve Glauco e Sócrates sobre a justiça e a injustiça. E é uma reflexão sobre os nossos impulsos causados pela paixão, ou seja, o nosso comportamento impulsivo que muitas vezes toma conta da gente sem que a gente tenha uma reflexão mais aprofundada na situação. Então, na verdade, aqui a gente tem um pastor, que é o Giges, e o Giges era tido como um pastor de ovelhas muito honesto em um reino lá da Líbia. E o Giges, certo dia, ele estava lá cuidando de suas ovelhas, quando ele escuta um barulho enorme, e daí ele vê uma grande fumaça, né, que se formou lá no terreno, e uma cratera havia se aberto. O Giges decide olhar lá o que estava acontecendo, ele chega nessa cratera, ele entra nessa cratera, ele desce nessa cratera, e ele descobre que tem uma grande estátua de um cavalo, e essa estátua era vazada, e dentro dessa estátua tinha um corpo de um gigante. E nesse corpo do gigante tinha um anel em seu dedo. O Giges, ele pega, olha aquilo ali, né, acha esquisitíssimo tudo, vê o anel no dedo do gigante e ele decide, bom, é um corpo, está morto, está com o anel ali, gostei desse anel. Ele vai lá, pega esse anel e ele coloca esse anel em seu dedo e volta para a superfície porque ele tinha entrado lá no buraco. Quando ele volta para a superfície, um pouco tempo depois, ele é chamado para conversar com seus pares, com outros pastores de ovelha, para dividir a questão de tributos, prestar contas para o rei, né? E o Giges está nessa reunião e, de repente, inadvertidamente, ele gira esse anel. E quando ele gira esse anel, ele percebe que as pessoas que estavam ao redor passam a fazer comentários como se ele não estivesse ali, como se o Giges não estivesse ali. E o Giges começa a achar esquisito aquela história e começa a pensar, assim, opa, será que esse anel aqui, então, ele tem algum tipo de poder especial? E aí o Giges, o que ele faz? Ele gira de novo esse anel e aí ele verifica que as pessoas começam a falar como se ele estivesse ali presente. Falou, uai, Giges, onde você estava? Você não estava aqui agora e tal. Então o Giges descobre que está diante de um anel muito poderoso que dá a ele o poder da invisibilidade. E o Giges, mesmo sendo uma pessoa muito honesta, querido por todos, de posse desse novo poder, ele decide invadir o castelo do rei, ele seduz a rainha e com a sua ajuda, ele executa o rei, ele mata o rei e usurpa, toma o seu trono, tornando-se o rei Giges. E esse mito aí do anel de Giges, nessa história, ela traz para a gente importantes reflexões sobre justiça e injustiça. Os homens são bons por natureza ou eles são bons porque eles temem ser descobertos e punidos? Quero dizer, com o poder da invisibilidade, né, e aí coloquem-se a reflexão, o que vocês fariam se vocês tivessem aí o poder da invisibilidade? E não só o poder da invisibilidade e da certeza que vocês ficariam impunes porque não teriam como ser descobertos. Parem um pouquinho, pensem aí a respeito sobre essa reflexão que a gente está colocando para vocês. Pausem um pouco a aula e depois voltem a assistir com essa reflexão. Pensem um pouquinho aí sobre isso, né? Quer conhecer um homem? Dê-lhe poder. É a reflexão aqui de Platão, né? Quando as pessoas estão vestidas no poder, é que você vê exatamente quem essas pessoas são. Grandes líderes que têm muito poder na mão apenas serão considerados grandes líderes se eles souberem fazer uso desse poder com bastante inteligência e visando o quê? O bem comum. E eu estou chamando a atenção para essa questão de poder porque vocês se tornarão
médicos e médicas. E vocês terão muito poder na mão, como médicos e médicas, poderes de decisão sobre a vida de pessoas, sobre comportamento de pessoas. Vocês influenciarão pessoas, né? Vocês tomarão decisões aí em conjunto com os pacientes de vocês que está eivada de poder. Então, precisam compreender e usar esse poder para fazer o bem. É o princípio da beneficência que nós já falamos algumas vezes esse semestre. O homem, guiado pela ética, é o melhor dos animais, mas quando ele está sem ela, é o pior de todas. Essa é uma reflexão aqui de Aristóteles. Alguns pontos de lembrança, então, que comentamos esse semestre e que envolve essa relação de poder da medicina. Atitude e comunicação, ou seja, tratar sempre a verdade. A publicidade médica, lembrar que existem os limites. O médico especialista, ele só pode ser chamado de especialista se ele tiver 3 letrinhas. R, que é Registro de Qualificação de Especialista. Qualquer médico que anuncie uma especialidade e que ele não tenha registrado essas 3 letrinhas, ele está desviando daquilo que seria esperado como comportamento dele. E o poder médico serve para fazer o bem, nada mais do que isso, fazer o bem. Então, esse poder médico tem que ser utilizado com bastante parcimônia, com bastante inteligência, visando aqui o bem do paciente. Seguindo esses princípios fundamentais, esses pilares que foram colocados para vocês aí, independente do que vocês escolherem na medicina, tenham a certeza que o caminho ele será um caminho cristalino, um caminho transparente, um caminho da verdade. É isso que a gente deseja aí para vocês.